Nossa, como tá escuro aqui. Nossa, eu não tô enxergando nada. Gente, uma luz, por favor. Cara, como é difícil. Nossa, ai, que isso? Nossa, é muito difícil andar no escuro. Peraí, cadê? Ah, achei. Ah, bem melhor agora. Nossa, eu tava tropeçando. Eu não conseguia enxergar o caminho. Tem coisas que a gente faz na claridade que no escuro fica muito mais difícil. Ainda bem que a gente tem luz. Muito bom! É muito bom ter você aqui comigo hoje, você que está me acompanhando no Chácara Kids aí da sua casa. E esse mês é mês de festa, mês de Natal, e nós vamos conversar sobre isso, sobre o Natal. Eu não sei você, mas eu fico muito empolgada. Eu gosto de me arrumar, gosto de decorar a minha casa, gosto das comidas, gosto dos encontros e, claro, gosto também de ganhar presente. Você gosta de ganhar presente? Mas nós, aqui do Chácara Kids, sabemos que, embora seja gostoso ganhar e dar presentes, o Natal não é sobre isso, é sobre outro presente. O Natal é sobre celebrar Jesus, o maior presente de todos. E nós podemos contar isso para todo mundo, sabe? Pessoas que vivem aí tropeçando no escuro, que não conhecem a luz, que não conhecem Jesus. Eu e você podemos levar essa mensagem de paz, de luz. Jesus, o Salvador, quem Deus tinha prometido, nasceu. E isso está registrado lá na Bíblia. Vamos acompanhar? Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 11. Diz assim: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Esse é o versículo que nós vamos memorizar. Vamos falar mais uma vez juntos? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Muito bom! É muito bom celebrar o nascimento de Jesus. E o mais legal é que a gente sabe que o nascimento de Jesus não foi algo que aconteceu por acaso na história. Lembra? A gente tem trabalhado esse ano sobre a grande história da Bíblia. História que está registrada aqui, ó, na Bíblia que eu tenho em casa e que você também tem em casa e pode conferir. Nós estamos estudando a grande plano de Deus, tudo o que aconteceu. Vamos relembrar um pouquinho? Vamos olhar o nosso mapa da grande história da Bíblia? No princípio, por amor, Deus fez um mundo incrível, mas as pessoas se afastaram de Deus. O mundo original foi quebrado. Ainda assim, Deus tinha um plano para abençoar o mundo inteiro por meio da família de Abraão, os israelitas. Infelizmente, as pessoas continuavam se afastando de Deus, repetidamente. Depois que o governo do filho do rei Davi, Salomão, terminou, o reino de Israel foi dividido em duas nações. E Deus falou através de profetas que encorajaram as pessoas a voltarem seus corações para Deus. Esses profetas também falaram ao povo sobre o Salvador que enviaria. E um dos profetas que falaram sobre este Salvador foi um homem chamado Isaías. Isaías. Na Bíblia nós temos inclusive o livro do profeta Isaías, onde ele deixou registrado as coisas que ele ouviu de Deus, as coisas que Deus disse para que ele comunicasse ao povo. Você sabia que Isaías, ele viveu uns 700 anos antes de Jesus? Ou seja, tudo que ele disse a respeito de Jesus, ele ouviu do próprio Deus. E isso está registrado lá na Bíblia, no livro de Isaías. Quando Deus perguntou, quem enviarei? O Isaías, que estava prestando atenção, disse, eu, envia-me a mim. E ele então foi um profeta de Deus que anunciou as boas novas de Deus, aquilo que Deus faria, não só pelo povo de Israel, mas por toda a humanidade. Você sabia, inclusive, que o nome de Isaías significa o Senhor nos salva? Não era apenas o povo de Israel que Deus queria salvar, mas toda a humanidade, eu e você. Isaías viveu numa época em que o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele havia sido tomado pelos assírios, havia sido conquistado. E Isaías sabia que era uma questão de tempo para o reino do sul também ser conquistado, também ser tomada. Porque o povo havia se afastado de Deus. Estava vivendo de uma forma que desagradava, eles não estavam nem aí.
Mas Isaías, ele ouviu a voz de Deus e ele compartilhou isso com o povo. Vamos ver o que ele disse? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Isaías, o capítulo 9, no versículo 2, diz assim: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Uau! Não é que esse povo vivia na escuridão, tipo eu aqui no início da nossa conversa? Eles estavam vivendo de uma forma que desagradava a Deus. Mas o Isaías disse: o povo que vive na escuridão viu uma luz. Que luz é essa? Será que era um pisca-pisca? Será que era um farol? O que será que era? Jesus! É claro, ele está falando de Jesus. Jesus é a luz do mundo, é o Salvador, é o Messias, que Deus prometeu enviar para salvar o seu povo. E era sobre isso, era sobre Jesus que Isaías estava falando. E ele continuou. Vamos continuar lendo? Ainda no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Uau! Isaías estava falando que Deus ia enviar salvação e o Salvador, ele ia chegar como? Numa carruagem do céu? No meio de uma erupção vulcânica? Não, como um bebê. Jesus veio como um bebê, o Salvador, o meu Salvador e o seu Salvador. E o seu nome, segundo Isaías, seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Vamos pensar um pouquinho sobre essas características que Isaías falou a respeito de Jesus? Vamos começar com o primeiro? Maravilhoso Conselheiro. Olha, eu acho que combina bem com Jesus. Afinal de contas, Jesus, de acordo com os relatos bíblicos, era uma pessoa que caminhava com as pessoas, que ouvia e dava bons conselhos, que falava a verdade e sobre o reino de Deus. Eu acho que Maravilhoso Conselheiro tem tudo a ver com Jesus. Eu não sei você, mas quando eu preciso, e olha que eu preciso bastante, eu procuro pelo conselho e pela ajuda de Jesus. Sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento. Se eu preciso, se eu tenho dúvida, ou se eu simplesmente quero conversar, eu lembro que Jesus é um maravilhoso conselheiro, alguém que está pronto para ouvir onde eu estiver. Vamos olhar a segunda característica? Deus poderoso. Eu acho que esse combina muito com Jesus também, porque eu não conheço ninguém tão poderoso quanto ele. Você já leu na Bíblia tudo que ele fez? Ele curou as pessoas, ele curou cegos, ele curou paralíticos, ele acalmou tempestade. E quando ele multiplicou o pão e o peixe para uma multidão? Cara, Jesus não tem limite para o poder dele. E mais, a Bíblia fala que ele estava no princípio com Deus. Então, quando o mundo foi criado, ele estava lá junto. Ele é todo poderoso. Eu não sei para você, mas para mim isso me dá muita confiança. Saber que o Deus a quem eu sirvo, que me ama e que me salvou, é o Deus Todo-Poderoso, que não tem limites, não importa. Ele pode mudar toda e qualquer situação. E ele faz isso para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que querem se tornar parecidos com ele. Todas as coisas cooperam para esse bem, para que nós sejamos parecidos com Cristo. Ele é um Deus Todo-Poderoso. Mas não para por aí. Vamos ver a próxima característica? Isaías disse que ele também é o Pai Eterno. Ué, mas como assim, Pai Eterno? Jesus não é o Filho? Sim, ele é o Filho. Mas ele estava com Deus desde a criação. E quando ele trata conosco, quando ele nos trata como filhos. Você já percebeu como Jesus era carinhoso nas suas conversas com as pessoas? Ele ouvia, ele acolhia. E ele nos ensinou a orar a Deus como o Pai Nosso que estás no céu. E ele é eterno. Já pensou? Confiar em alguém cujo poder não tem limites e cuja vida não tem limites, porque ele é eterno, nem a morte conseguiu vencer ele. Jesus realmente bate com essa descrição de Isaías. Vamos ver a última? Isaías também disse que esse Messias, que esse prometido, ele seria conhecido como o Príncipe da Paz. Uau, isso tem tudo a ver com Jesus, porque quando Jesus veio, cresceu, viveu entre nós,
morreu e ressuscitou, o que ele fez foi as pazes. Ele fez as pazes entre mim e Deus, entre você e Deus. Por conta daquilo que Jesus fez por nós na cruz, por conta do seu poder, da sua vitória sobre a morte, nós temos paz com Deus, paz uns com os outros, paz com a criação. Isso só o príncipe da paz poderia trazer e tem tudo a ver com Jesus. Diz aí, Jesus é ou não é o melhor presente de todos? Às vezes a gente vê as coisas que acontecem no Natal, as festas, e a gente fica realmente muito empolgado. E é legal celebrar, é legal estar junto com a família, mas a gente não pode se esquecer nunca que o Natal é sobre celebrar Jesus, o maior presente de todos. Muito bem, vamos ler mais um versículo? Ainda lá no capítulo 9, no versículo 7, lá do livro de Isaías. Me acompanha aí. O seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Uau, isso me lembra aquilo que a gente tem conversado sobre o grande plano de Deus. Deus tem um grande plano. Desde a criação e da queda, Deus colocou em ação o seu plano para que eu e você pudéssemos nos reconectar com Ele. E Jesus é a parte central desse grande plano. Ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou e está preparando um lugar para nós lá no céu. Não é maravilhoso saber que Deus tem um plano e que nós podemos confiar nele? Deus sempre tem um plano. E porque sabemos disso, nós podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. Sabemos que também podemos confiar nos planos de Deus. Vamos orar por isso? Pai querido, eu te agradeço por Jesus, porque o Senhor enviou Ele para nos salvar e nos reconectar ao Senhor. Obrigado porque Ele é um maravilhoso conselheiro, porque Ele é um Deus forte, porque Ele é o Pai eterno e o príncipe da paz. Obrigada porque o seu governo não tem fim. O Senhor governa todas as coisas, o Senhor nos ama. Obrigada pela vida de cada criança que está acompanhando essa lição, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que a gente não se esqueça que o Natal é sobre celebrar Jesus, a luz do mundo que o Senhor enviou. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente fica por aqui. E eu espero que você se lembre dessa verdade, que o Natal é sobre celebrar Jesus, o maior presente de todos, que Ele te ama, que Ele tem um grande plano para você, Ele quer se relacionar contigo, Ele é um maravilhoso conselheiro, Ele é um Deus forte, Ele é o Pai eterno e Ele é o príncipe da paz. Não se esqueça disso e conte com isso. Nós podemos confiar em Jesus, nós podemos confiar no nosso Deus. É isso. Espero que vocês tenham curtido a história de hoje e aproveita essa semana. Começa a se preparar para o Natal. Mas claro, não se esqueça do que o Natal é realmente sobre, ok? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Até mais.